E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver quais são as novidades que o Felipe pode promover como técnico do Vasco para esse jogo contra o Atlético Goianiense que acontecerá nesse sábado, que é um dos jogos mais importantes do Vasco nessa temporada, porque é o jogo para o Vasco sacramentar que vai continuar na Série A e para tentar pegar ali uma vaga na Sul-Americana, pegando um time que já está rebaixado na competição, que é o Atlético Goianiense. Então é um adversário bem acessível para o Vasco voltar a vencer no Campeonato Brasileiro com a injeção de ânimo de um novo treinador. Tomara que o Vasco consiga voltar aos trilhos. Tem 3 jogos muito importantes e o primeiro é esse contra o Atlético Goianiense e o Felipe pode dar oportunidade a alguns atletas. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Você que quer ter uma cobertura completa da final da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro, com tudo filmado, documentado para vocês, e também quer ter notícias do Vasco, do Botafogo atualizadas, se inscreve no canal Canalhas FC, que é um canal de um amigo meu. Ele vai estar trazendo bastante conteúdo aí de Vasco, de Botafogo, conteúdos únicos para vocês. Então se inscreve aqui, tá no primeiro link do comentário fixado e na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Então, galera, algumas possibilidades que pode fazer o nosso novo técnico Felipe e alguns jogadores que ele pode promover ao time titular e dar oportunidade nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Para quem não se lembra, quando o Vasco deu uma volta por cima com a vitória de 4-1 sobre o São Paulo, assim que o Rafael Paiva reassumiu o comando técnico do Vasco e o Álvaro Pacheco foi demitido, foi com jogadores oriundos da base ganhando mais oportunidades, ganhando mais minutagem e tirando aqueles jogadores que não estavam correspondendo, que já eram jogadores mais experientes. E isso está acontecendo novamente. O Vasco tem ali, por exemplo, o Galdames, que não corresponde dentro de campo, que é um jogador que já até tem notícia que não deve mais ser relacionado nesses últimos 3 jogos do Vasco. O Vasco vai ter o Léo Jardim no seu gol, é a única certeza aí no time como goleiro titular. O Paulo Henrique também será certeza na lateral direita do Vasco. Devemos ter aí o João Vitor sendo mantido na nossa zaga, que é o nosso melhor zagueiro. Não é nenhum primor, mas ainda consegue ser o nosso melhor zagueiro, mais consciente. E aí, para dupla de zaga com o João Vitor, podemos ter o Luiz Gustavo ganhando oportunidade. Menino canhoto da base, jogador que precisa ganhar rodagem, precisa ganhar minutagem. Pô, é um jogo difícil, é colocar o moleque numa fogueira, mas é aí que aparecem os grandes jogadores, rapaziada. Então o Luiz Gustavo pode ter essa oportunidade ou ele fazer a manutenção do Léo. Eu daria oportunidade para o Luiz Gustavo, não tem como ser pior do que o Léo. E é nesses momentos muitas vezes que aparecem os grandes jogadores, como eu falei com vocês. Você coloca ele te dá uma boa resposta, ele ganha confiança para o próximo jogo e continua jogando no time titular. Beleza? Na lateral esquerda, com certeza teremos a manutenção do Lucas Piton. Na dupla de volante, devemos ter a volta do Matheus Cocão, Matheus Carvalho, para o nosso meio de campo. É um jogador que consegue roubar bastante bola, dependendo do jogo, quando ele está inspirado, ele consegue ser importante para o time do Vasco, para ajudar na pressão, para ajudar também a quebrar linhas do adversário com passes. Por mais que a gente tem questionamento sobre o Matheus Carvalho, ele ainda consegue ser melhor do que os demais. Vai colocar quem? Vai colocar o Sforza? Vai colocar o Galdames? Esses daí não tem condições porque os caras sequer correm em campo. Mas o Carvalho pelo menos corre, pelo menos tenta correr. Essa é a diferença. E aí devemos ter o Hugo Moura sendo mantido novamente também no nosso time titular. Então a dupla de volante vai voltar a ser o Hugo Moura e Matheus Carvalho. Nos últimos jogos o Galdames ganhou a oportunidade de jogar ao lado do Matheus Carvalho e depois ele acabou jogando ao lado do Hugo Moura e não correspondeu. Então o Galdames deve sumir do Vasco. Aquele jogo contra o Corinthians provavelmente foi o último jogo do Galdames com a camisa do Cruz Maltino. Beleza? Na ponta podemos ter a promoção do Ryan ao time titular. O Puma foi até um dos melhores assim, do time do Vasco, principalmente no segundo tempo no jogo contra o Corinthians. Mas existe uma chance do Felipe dar oportunidade aos garotos da base. Então o Ryan pode ser promovido ao time titular do Vasco para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Com o Ryan você ganha um cara de mais força física, ganha um cara de mais arranque, mais velocidade. E o Ryan, ele é um jogador que ele precisa de confiança como todos os outros demais do Vasco. Mas o Ryan ele precisa ainda mais de confiança, porque ele é um cara que a torcida pega muito no pé pelo fato de todos esperarem muito do Ryan. Ninguém cobra de quem não... Porra, não espera nada desse cara, então nem vou cobrar dele. Agora, se espera muito do Ryan, se espera muito que ele marque gols, que ele dê assistências e que ele seja voluntarioso também na marcação. Então pode ser essa promoção aí do Ryan, o time titular do Vasco. E no meio de campo a gente deve ter Coutinho ou Payet. É uma das possibilidades, eu acredito até que ele começaria com Coutinho no time titular.
Ou então ele também pode ser mais ousado. O que poderia fazer o nosso Felipe? Ele poderia colocar Paê e Coutinho jogando juntos aqui no time do Vasco, um ao lado do outro. Eu vou ter que colocar aqui no Emerson Rodrigues uma barra de Paê. Poderia, por exemplo, colocar aqui Coutinho e Paê no meio de campo do Vasco, armando mais as jogadas, e colocar o Verratti no comando de ataque como titular. O único problema quando você coloca um desses caras para fazer a ponta, ou o Coutinho ou o Paê, é que eles não conseguem fazer a recomposição e o Vasco fica com um buraco. E aí o que acontece? O Matheus Carvalho vai tentar fechar aqui na recomposição e abre por dentro. Então esse é um problema que o Vasco precisa solucionar. Como é que fecharia espaço na hora de marcar para jogar com esses dois? Vocês poderiam fazer o quê? Colocar 4 aqui no meio de campo, deixar basicamente 2 aqui na frente para balançar. Só que na hora de marcar também ficaria mais complicado. Você precisaria de uma entrega muito grande. Por exemplo, você poderia aqui tentar fechar com o Ryan, o Coutinho, deixar o Paê e o Verratti um pouco mais na frente. Poderia deixar os lados abertos. Então o maior problema para você jogar com Coutinho e com Paê não é com a bola nos pés. A gente sabe que vai ter muita criatividade sendo dos pés dos dois. O problema é na hora da recomposição. Com o Emerson Rodrigues jogando na ponta, por exemplo, você tem um Coutinho ou Paê por dentro, o Ryan de outro lado, você tem uma recomposição mais fácil nesse sistema aqui de jogo do Vasco. Você tem uma recomposição muito mais fácil. Você tem o Emerson Rodrigues fechando, você tem o Ryan aqui fechando para ajudar os laterais na cobertura. O Paê não consegue voltar. O Coutinho até pode se esforçar, mas vai se desgastar muito correndo atrás do lateral adversário. Esses caras eles têm que ter liberdade de marcar menos, assim a gente pode dizer. Então o que o Vasco poderia também optar por fazer na hora de marcar? Poderia deixar João Vitor, por exemplo, aqui o Luiz Gustavo, o Lucas Piton, o Paulo Henrique. Colocar o Hugo Moura fechando um pouquinho mais por dentro na hora do balanço. Deixava o Matheus Carvalho, colocava o Felipe Coutinho para voltar marcando pelo lado, com menos obrigação para voltar. Colocava o Puma ou o Ryan para marcar por dentro e deixaria também o Paê com menos obrigação de marcar pelo lado. Porque aí você teria quase que uma linha de 5 na hora de marcar e tiraria a obrigação de fazer a marcação dos dois jogadores de lado, o Paê e o Coutinho. Teria o Matheus Carvalho para ajudar por um lado, o Puma ou o Ryan para ajudar pelo outro, e teria mais um aqui fechando por dentro. Assim você minimizando a marcação de Coutinho, Paê e Verratti lá na frente. É uma das possibilidades, dentre outras. Se o Felipe vai ter coragem de colocar o Coutinho e Paê para jogar juntos, aí só o tempo vai dizer. Mas a probabilidade é que ele promova mudanças no time do Vasco, principalmente utilizando esses jogadores que estão saindo das categorias de base e indo para os profissionais do Cruz Maltino. Ou pode ser que ele só repita a escalação. Mas a probabilidade é isso aí de acontecer, rapaziada. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. O que você faria? Colocaria Paê e Coutinho para jogar juntos contra o Atlético Goianiense? Colocaria o Ryan no time titular? Daria oportunidade para o Luiz Gustavo no lugar do Léo? Realmente barraria ali o Pablo Galdames? Deixaria o Matheus Carvalho e o Hugo Moura jogando no meio de campo? Comenta embaixo a opinião de vocês. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo, rapaziada. Tem alguns outros jogadores também da base, o Lincoln, alguns outros atletas, o próprio Lucas Eduardo, que poderiam ganhar uma chance no time titular do Vasco. Só que eu acredito que ele deve manter uma base, uma estrutura e fazer mudanças mais cirúrgicas. A gente tem que se lembrar que o Felipe não vai ter tempo de implementar o seu sistema de jogo. Eu gostava muito de ver o time do Bangu do Felipe jogando, porque era um time muito consciente, que sabia o que fazer, extremamente organizado, difícil de ser batido. Um time que priorizava por troca de passes curtas, sempre tinha muita aproximação. O time utilizava bastante de atrair a marcação do adversário, fazer alguns lançamentos em facão na última linha. Era um time bem organizado, aquele Bangu do Felipe. Vamos ver como é que ele vai tentar utilizar esse time do Vasco, se ele vai tirar um pouco desse vício do Vasco de o tempo todo ir para lateral e buscar cruzamento. O tempo todo ir para lateral e buscar cruzamento. Ele vai tirar esse vício do Vasco, vai colocar ali um Paê, um Coutinho jogando mais por dentro, articulando mais, dar mais coragem para o Matheus Carvalho, para o Hugo Moura participarem também desse jogo, dar um pouco mais de liberdade para os laterais apoiarem, fazer as triangulações. A gente tem que ver aí o que vai aprontar o Felipe, e eu vou trazendo atualizações para vocês ao decorrer da semana, beleza? Ficou nessa, abração do Frantesco, com nós, fui!